Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje você vai ver que a primeira etapa da duplicação da RS-101 Norte já começou a mudar o trânsito na região de Jacarecica. Você vai ver a realidade do mercado de trabalho para pessoas com deficiência em Alagoas. A lei existe e obriga as empresas a empregarem um número mínimo de funcionários com esse perfil. Porém, isso nem sempre acontece. Aqui no estúdio, o assunto é o desenvolvimento agropecuário. Em Alagoas, um programa de incentivo à produção de grãos, como o milho e a soja, deve estar funcionando em breve. Também vamos bater um papo sobre o caderno de orientação da educação especial, que servirá de guia para gestores da rede municipal de educação. Quem circula pela RS-101 Norte já deve ter percebido uma mudança no trânsito ali na região do bairro de Jacarecica. O desvio faz parte das obras de duplicação da rodovia que já começaram. A primeira etapa deve ficar pronta em até 2 anos e vai custar cerca de 41 milhões de reais. As obras de duplicação da RS-101 Norte, a chamada Via Azul, já começaram. O primeiro trecho de obras da nova via é exatamente onde ocorre o encontro da RS-101 Norte com a Avenida Pierre Chalita, em Jacarecica. Além da duplicação da via, também será construído um viaduto no local. A previsão do governo de Alagoas é de que o viaduto que será construído aqui esteja pronto dentro do prazo máximo de 8 meses. Nós estamos começando ali em Jacarecica, em frente à escola fazendária, até a ponte de Jacarecica, porque além do viaduto nós vamos ter uma duplicação daquela ponte, inclusive aumentando a altura dela para prevenir enchentes. Para o início das obras, foi preciso fazer um desvio de aproximadamente 300 metros em uma via secundária em frente ao conjunto residencial Alfredo Gaspar de Mendonça. Já nos primeiros dias, as mudanças estão causando polêmica. Este morador da região reclama que uma faixa de pedestre foi pintada em um local inadequado, que não prevê a passagem de idosos e deficientes físicos. Uma faixa que não leva a lugar nenhum, não tem condições de um idoso ou cadeirante passar aqui. Mas segundo esta líder comunitária, de forma geral, as mudanças no trânsito estão sendo pensadas em parceria com os moradores. Para ela, a alteração no trânsito irá desenvolver ainda mais a região. Vai facilitar muito, porque vai evitar esse transtorno e sair a desenvolvimento. E todo desenvolvimento, às vezes, agrada uns e incomoda outro. Esta primeira etapa de duplicação da RS-101 Norte engloba ainda o trecho a partir do Parque Shopping em Cruz das Almas até Jacarecica e o trecho da rodovia que vai de Jacarecica até o bairro de Garça Torta. Um programa está incentivando a produção de grãos em Alagoas. A meta é melhorar e aumentar a produtividade das lavouras. Os integrantes da comissão responsável pelo andamento do programa já definiram, inclusive, as áreas onde serão realizados os experimentos com espécies de milho e soja, por exemplo. Quem fala mais sobre o assunto é o superintendente de Desenvolvimento Agropecuário da Secretaria Estadual da Agricultura, Ibernon Cavalcante. Acabou aquela história de que Alagoas só tem cana, né? Isso, Miguel. O que a gente está vendo hoje é que existe uma redução significativa da safra de cana tradicional do estado de Alagoas. Haja visto que até 4, 5 anos passados nós tínhamos aí entre 26 até 28 milhões de toneladas. E esse ano a perspectiva que existe é que não chega a 15 milhões. Há quem diga que no máximo vai chegar a 13 milhões e pouco. Ou seja, praticamente a metade da cana que existia há 4, 5 anos atrás. E nesse vácuo, então, estão sendo liberadas as áreas e nessa liberação de áreas existe uma preocupação. O que é que se pode, de forma sustentável e que dê renda ao produtor rural, ele substituir áreas de cana que não estão sendo mais competitivas, porque nós temos um problema de competitividade, seja por distância, nós temos um problema de inadimplência das unidades processadoras de cana junto aos produtores rurais. Então, esse conjunto de pequenos problemas que terminam sendo um problema maior fazem com que o Estado tenha que tomar a iniciativa, o Estado tenha que induzir, o Estado tenha até que fomentar mudanças
não uma mudança de substituição, mas de alternativas que venham a fazer com que esse produtor tenha renda. E qual seria a vocação do Estado, já que para isso é preciso oferecer uma terra fértil? Perfeito. Esse programa de grãos, é uma iniciativa do secretário Álvaro Vasconcelos, que observou que no início dos anos 2000, quando a gente estava à frente da Secretaria da Agricultura em Arapiraca, e que já por um problema de fumo, que você sabe bem, que houve uma substituição imensa na área de fumo, já chegamos a ter mais de 40 mil hectares de fumo, hoje a gente não chega a 8 mil hectares. Então, como a gente, no início dos anos 2000, a gente já fazia um trabalho lá de diversificação de cultura, com mandioca, com milho, fomos buscar soja no Centro Nacional de Soja de Londrina, na Embrapa. Então, isso aconteceu durante 3, 4 anos. O secretário, na época, ele como consumidor, inclusive, de grãos, de milho e de soja, ele, na hora que assumiu, ele disse, eu quero criar um programa naqueles moldes, agora ampliado, não mais um programa a nível de região do Agreste, e sim um programa a nível de Estado. Então ele nos convocou e a gente tem tentado, Miguel, fazer a animação desse processo junto com mais, no ano passado eram 25 entidades, entre bancos oficiais, entre fornecedores de insumos diversos como sementes, agrotóxicos, fertilizantes, corretivos, as pessoas das máquinas, as empresas prestadoras de máquina, então técnicos, extensionistas, técnicos da pesquisa. Então, esse conjunto de pessoas, a gente exerce o papel de coordenação, trazendo essa experiência, como a gente disse, de tempos de há mais de 10 anos passado. E, nesse sentido, a gente quer não só aumentar a produção, aumentar a produtividade para ficar competitivo, como também diminuir a dependência que o Estado de Alagoas tem bastante grande no que diz respeito a esses 2 grãos. Se há uma necessidade de mercado e até mesmo de sobrevivência, há uma resistência porque é uma cultura nova, né? Transformar ou modificar o jeito, né? A forma com que você ganha recurso, ganha dinheiro, com que o Estado fomenta isso, de qualquer forma muda muito, né? A matriz das pessoas, o modo de vida delas. Essa resistência está sendo quebrada já? Miguel, a gente tem umas características interessantes. Isso aqui não vem a ser uma crítica, mas o produtor, nas áreas que a gente está fazendo, está conseguindo, em que parte da área de cana-de-açúcar seja substituída temporariamente ou definitivamente por outras culturas, esses produtores estão acostumados a um sistema de que praticamente você possui a terra e a consequência que aconteceu é que você não tem mais tratores, você não tem mais caminhões, você tem que a unidade industrial fazer o seu plantio e fazer a sua colheita. E você ficaria então com os tratos culturais. É claro que tudo isso, fazer o plantio e fazer a colheita, tem que ser pago. Mas hoje tornou-se a questão de competitividade, você não pode mais empatar recursos com caminhões, com máquinas que são muito caras. Então, a gente tem essa característica desse produtor e, às vezes, esse produtor, se tiver qualquer aceno de melhora do preço da cana, ele não está ainda, como você colocou, 100% convencido que ele pode diversificar, que ele pode, inclusive, conviver com cana e com outras culturas. Esse é um dos principais problemas, não, um dos principais convencimentos que a gente tem que fazer com esse público. Agora, o que nos deixa um tanto quanto mais felizes é que esse trabalho que a gente começou lá na região de Arapiraca, como eu te falo, do final dos anos 90 e início dos anos, no final de 98, 99 até 2003, 2004, o Estado de Sergipe, ele observou, e o Estado de Sergipe hoje fez com que ele não só incrementasse a produção de grãos, ele copiasse um pouco da tecnologia que na época foi desenvolvida aqui, ele fizesse com que a Embrapa, que tem um posto lá, que tem um centro em Sergipe, passasse a trabalhar com essas culturas, ou seja, mesmo havendo resistência, que é onde eu sinto a sua pergunta, a gente pode, com alguns atos, com algumas ações, ir quebrando isso paulatinamente, e eu dou o exemplo ao Estado de Sergipe, que isso aconteceu lá, e hoje Sergipe é um dos maiores produtores, é o maior produtor, o segundo maior produtor de grãos a nível de Nordeste, só perde para a Bahia, que é um estado imenso,
e demonstram uma produtividade, principalmente de milho, das mais altas a nível de Brasil. Então, Miguel, respondendo diretamente a sua pergunta, é claro que no início tem resistências, é claro que é uma cultura nova, tem que ter hábitos novos, mas a gente está trabalhando de forma aberta nesse grupo de pessoas, nesse grupo de entidades, nesse sentido. E estamos trabalhando em todos os sentidos para que isso aconteça. Alguns governos quebraram essa resistência, incentivando, ou seja, abrindo um crédito com largo escalonado e com juros baixos. Se for necessário, há de se negociar isso também? Miguel, o que a gente está tentando fazer esse ano inclusive, nós já fizemos reuniões específicas com o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil, reuniões distintas, não foi a reunião conjunta, lá na Secretaria da Agricultura, e junto às empresas fornecedoras de insumos, junto às empresas fornecedoras de serviços, inclusive. E o que a gente pediu foi o seguinte, é que esses bancos, eles facilitem o acesso ao crédito. E todos os dois bancos, como o Banco do Brasil, as superintendências do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste, disseram o seguinte, se não houver inadimplência, algum problema quanto à questão restritiva a crédito, que esses anos eles vão colaborar de forma efetiva. Haja visto que na última reunião que nós tivemos, e a gente se reúne sempre às segundas-feiras à tarde na Federação da Agricultura, inclusive eu deixo aqui aberto, é claro que a gente não pode receber muita gente, mas quem quiser entender esse programa pode ir lá, toda segunda-feira à tarde, a partir das 2 horas, na Federação da Agricultura, que fica ali, próximo ao Centro de Convenções. Então, a partir daí, os bancos começaram a dizer, a gente vai financiar e recurso financeiro para isso, Miguel, é fundamental. Mudança de taxa, aí já não é uma política do banco, é uma questão do Conselho Monetário Nacional, e a gente sabe que essa crise que o Brasil está passando, dificilmente eles apresentam uma taxa extra, uma coisa diferenciada, que não juros aí em torno de 8% a 9% ao ano, que é um juro que eu acho que para a agricultura eu considero um juro pesado, porque a agricultura tem os riscos, a seca, o excesso de chuva, o veranico que for, e às vezes esse recurso não está amparado por um seguro, como acontece com a gente compra um carro novo hoje, se no mesmo dia esse carro receber uma batida, se você tiver segurado, você ganha um carro novo. E na agricultura não, você planta. Né? Conversamos com o Ibernão Cavalcante, superintendente de Desenvolvimento Agropecuário da Secretaria de Estado da Agricultura. Muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece. No próximo bloco, apesar da lei obrigar, nem sempre as pessoas com deficiência conseguem vagas de emprego aqui em Alagoas. E no estúdio, um papo sobre o caderno de orientação da educação especial, que será lançado na rede pública de Maceió. Pauta Especial volta já.